As novas tecnologias que surgem no mercado facilitam a gravação, o monitoramento e a divulgação de todo tipo de imagem. As câmeras estão por todos os lugares, escondidas ou não. No jornalismo, a câmera escondida é usada para denunciar crimes e capturar depoimentos sem o conhecimento das pessoas. Mas quais as implicações éticas desta prática? Nós atuamos na área de educação, na área de saúde. Hoje você ganha a partir da formação da pirâmide. É isso. Quanto maior a pirâmide, Para saber o que a população acha sobre isso, fomos às ruas e abordamos algumas pessoas para uma enquete falsa. Usamos a câmera escondida durante a entrevista e depois revelamos que os entrevistados estavam sendo filmados durante todo o tempo. Durante toda a enquete a gente filmou você, com 2 câmeras. Foi assim, pego de surpresa. Eu acho certo, porque jornalismo a gente tem que saber o que está ocorrendo. Para pegar uma reação mais fiel da pessoa, assim, tá às vezes tímida por causa da câmera. Ainda mais quando é um meio que é usado para uma melhora social, né? Eu acho que isso aí é uma ferramenta que é muito positiva, né? Exatamente. É isso que a gente quer, saber Isso aí é legal. a opinião de Por exemplo, vocês sobre isso. Sobre isso, eu processo com vocês. Normalmente tem que ser o último recurso, né? A gente começa a apurar, recebe a denúncia, né? Recebe a denúncia, normalmente liga para a redação, está acontecendo isso e aquilo, a gente vai para o local, vai para a rua, gasta a sola de sapato e vê o que está acontecendo e vê qual é a melhor forma de mostrar que aquilo está acontecendo. Quando a gente vê que não tem como flagrar com outros recursos, aí entra a câmera escondida, a câmera oculta, que pode ser a solução para alguns casos. Hoje não é só câmera escondida, né? Câmera no poste, câmera não sei aonde, câmera não sei aonde. As pessoas estão sendo vigiadas. E sinceramente eu acho ótimo. Quem não deve, não tem. Quanto tempo você tá? Eu acho que de 3. Eu acho. Já? Eu Não acho. na barriga não, que chama atenção. Mas daí faz como? A senhora vai em casa? Eu tô parando de fazer isso aí, viu? Mas aí você tem que arrumar um lugar pra fazer, não tô mais fazendo aqui. A mídia se coloca nesse lugar de fazer a justiça. Não é, de longe não é essa a questão. A mídia está aí para vigiar. Né? A própria palavra vigiar é perigosa, problemática, mas é uma instância de visibilidade, dar visibilidade aos fatos, positivos, negativos, para que o próprio cidadão possa se posicionar. Sempre que esses elementos, como o uso da imagem granulada, né, que eu falo do jornalismo de máscara, né, enfim, que se fala, essa imagem granulada, a voz distorcida, o questionamento é, sim, mas socialmente falando, é desejável esse tipo de produção? Porque eu não sei quem está por trás daquela máscara. Atrás da máscara cabe qualquer coisa. Né? Então, é o real, de fato, que está ali? São dilemas que a sociedade tem que enfrentar. Né? A moral ela é uma linha. Né? É como se alguém dissesse, daqui para lá não dá para ir. Né? Quando essa linha é cruzada e vai sendo cruzada sem um maior questionamento, isso passa a ser o normal. Isso passa a ser a regra do jogo. Então, talvez, daqui a pouco, a gente vai ter disciplinas nas escolas de comunicação, algo do tipo como produzir bom material com câmera escondida. Queremos isso? Que sociedade vamos estar construindo? Se você está diante de um assunto, né, que é difícil você provar documentalmente, entendeu? Então, o que é que lhe resta? Né? É usar de algum artifício que isso possa ser
ser concluído, ser concretizado. E a recomendação da empresa que a gente recebe, geralmente é, olha, cerquem de todas as seguranças, primeiro da vida, né, depois da verdade e depois as provas. A gente não vai botar, a empresa não põe nenhuma matéria no ar, nenhuma reportagem no ar, se ela não estiver cercada de provas, se ela não estiver cercada de documentos, ou de alguma coisa que seja, sabe, um depoimento, por exemplo, contra imagem e áudio no ar. Né? O repórter Eduardo Faustini se apresentou como um representante de um grupo de prefeituras. Foi assim que ele recebeu diversas propostas irregulares de cooperativas médicas e organizações que atuam na área da saúde. Claro, nenhum negócio foi fechado, mas todas as conversas foram gravadas por câmeras e microfones escondidos. A câmera disfarçada de todo jeito, né? No bolso, em forma de caneta, no relógio, isso todo mundo sabe, né? Vocês também sabem. Nós existimos exatamente para isso, para tentar ajudar a fazer essa interlocução entre a sociedade, entre as comunidades e o veículo de comunicação. Então nós exercemos esse papel, esse é o nosso ofício, né? De tentar, e está provado que isso funciona, né? Quantos assuntos no Brasil hoje não são revelados e que andavam às escuras aí, não são revelados pela mídia, né? Pelo jornalismo. Então, acho que a missão da gente é essa. Os jornalistas têm um código de ética que só apoia o uso da câmera escondida quando esgotadas todas as possibilidades de apuração da notícia e em casos de incontestável interesse público. Quando ele foi criado pela primeira vez, não havia determinadas questões, né, que hoje em dia são prementes. As questões, por exemplo, do jornalismo multimídia, né, do que um jornalista pode ou não pode colocar em termos de internet. Já não, esse código não previu, mas de uma maneira muito superficial, porque não havia as redes sociais como existem hoje em dia, né? Então ele vai se aperfeiçoando, né? Ele deve ir se aperfeiçoando. Naturalmente tem as falhas decorrentes do tempo, porque o tempo é que dá experiência para verificar quais são as necessidades de mudança ou não no código. Na verdade, não é uma posição apenas do Sindicato Jornalista da Bahia, mas também da Federação Nacional dos Jornalistas. Nenhum jornalista pode trabalhar acima da lei, né, no arrepio da lei. E a gente sabe que a câmera escondida, você está indo de encontro ao direito de uma pessoa de fazer provas contra si. Eu não avalio que haja um interesse público tão grande que justifique a infração da lei. Ou a gente vive dentro das normas legais desse país ou não vive. Eu acho que você vai ser antiético se você não tomar cuidado com o que você tem na mão, né? Se o material é de uma denúncia, por exemplo, um vizinho gravou o outro vizinho batendo no filho, batendo, espancando. Eu acho que é de interesse público que aquela criança seja protegida. E o nosso papel enquanto jornalista é denunciar. Agora, se eu receber um vídeo de um cara pelado, a mulher pelada, ou sei lá, um vídeo de um casal transando no banheiro, entendeu? Por que isso é de interesse público? Né? Acho que aí você passa a ferir a ética. Você deixa de fazer notícia para simplesmente explorar a vida de alguém. O crime está logo ali, na esquina de uma rua movimentada do Rio. O bicheiro desconfia que está sendo gravado e disfarça. Em outro bairro, eles são mais ousados. As apostas são feitas a menos de 200 metros de uma delegacia policial. Se você investir em jornalismo investigativo em televisão, muitas vezes significa você investir numa boa câmera escondida. Né? A televisão trabalha com imagem. É diferente de formar uma equipe de jornal impresso para fazer jornalismo investigativo, né? Você faz de outra forma, você não precisa usar imagem dentro de jornal impresso. Mas na televisão você precisa, mesmo que você tenha uma boa equipe de jornalismo investigativo, ela nunca vai trabalhar sem que em algum momento ela use a câmera. Ela vai usar, ela vai gravar a conversa ou ela vai gravar por telefone, mas de alguma forma ela precisa registrar aquilo. Então eu acho que não é tão simples dizer que não se investe em jornalismo investigativo, porque as maiores TVs do país
a Record e a Globo trabalham com jornalismo investigativo, sim, e trabalham com câmera escondida. Tem muitos produtos jornalísticos que primam pelo policialismo, a linha policialista é mais barata e que não vê limites entre a atuação ética do profissional, e aí começa a fazer um uso abusivo desse recurso. Aí entra na intimidade da pessoa, expõe a pessoa a situações vexatórias, isso ofende a dignidade do ser humano. Então há limites muito tênues, há limites muito... E essa zona não é muito bem definida, essa zona marrom aí, essa zona cinzenta que fica, o que pode e o que não pode. É uma questão de bom senso se você usar como base do seu raciocínio princípios éticos e de respeito ao código de ética da profissão e respeito aos direitos humanos, você diz, não, eu só posso ir até aqui. Isso aqui já é papel da polícia. O papel do jornalista é relatar o fato, observar o fato e veicular e deixar que a população, o ouvinte, o leitor do jornal, o internauta, o telespectador, quem quer que seja, tire suas próprias conclusões. Para isso você precisa dar as informações. Então, jornalista não é formador de opinião. Porque qual é a opinião do jornalista? Pode não ser me dar opinião. Então, o jornalista é apenas uma pessoa que tem essa missão sagrada de assistir um fato, ver um fato, transformar esse fato numa notícia. Eu acho que justiceiro talvez seja uma palavra muito forte, e de fato não é. Um jornalista não tem que ser justiceiro. Para isso existem as instâncias legais, poder de polícia do Estado, poder judiciário. Mas o nosso papel é mostrar, na medida do possível, sempre na medida do possível também respeitando os preceitos éticos de se atingir os objetivos jornalísticos, mas eu acho que é um papel, sim, do jornalista mostrar. E qual exame que ele está precisando? Ressonância magnética. Ele tem o quê? Hemorragia cerebral. Imprescindível, por exemplo, ao entrar em um hospital público, onde não se permite a entrada da imprensa, para mostrar a situação de calamidade que existe dentro de um hospital como esse. Nesse caso, eu não considero que tenha sido um crime, porque eu não atuei como médico e nem me identifiquei como tal. Eu me vali, naquele momento, de uma fragilidade da vigilância que permite que qualquer pessoa com jaleco entre sem ser questionada. Nesse caso, não foi uma infração a um ditame ético, nem a uma legislação específica. Foi também a denúncia de uma fragilidade que existe na vigilância. Se alguém tivesse me perguntado se eu era médico, talvez eu não tivesse sustentado isso. É muito fácil fazer carimbos nas ruas de Salvador. Ele é oferecido em bancas como esta, na região do centro. Com uma câmera escondida, forjamos a compra de um carimbo para um consultório odontológico fictício. Acompanhe. O Henrique Oliveira, cirurgião dentista. A gente se esbarra o tempo todo nessa linha entre a prestação de serviço, a denúncia e o que é ético ou não. Então eu acho que é uma profissão que, eu acho que várias, né? Eu acho que a pessoa pode cometer comportamentos antiéticos. E no jornalismo é muito fácil, porque chega pra gente muita coisa, principalmente através da internet. Não tem nome, não tem data, a pessoa não assina, a pessoa não vai responder caso você bote aquilo no ar, porque a partir do momento que a gente coloca no ar, a responsabilidade é do programa, é da TV Aratu. Então, eu acho que essa questão da conduta ética, eu acho que é baseado no profissionalismo, na verdade, em servir. A gente tem uma ideia de que a gente está aqui para servir a sociedade, a comunidade. E não estamos aqui para ser maior do que a notícia, nem maior do que o telespectador. A gente é um veículo de transformação. Mas a maior parte dos materiais que são usados nos telejornais não são desse tipo de material. Materiais provenientes de tudo quanto é câmara. A questão é, podem ser usadas? Elas podem ser usadas. Aí a resposta vai ser sempre de para quê? Por quê? Né? Para quê? Qual é o fim? O fim não pode ser simplesmente para vender mais jornais. O casal, a filha e a babá chegam ao apartamento por volta das 6h30 da tarde. Logo depois, a babá é dispensada. Cerca de 1 hora depois, Matsunaga desce até a portaria. Repare que ele está irritado, chuta o elevador. Uma coisa é divulgar-se um assassinato, uma pessoa que se move pelo elevador com uma mala com um corpo, por exemplo, no caso
a moça de São Paulo lá que cortou o marido e carregou em malas. Outra coisa é vazar vídeos de pessoas transando no elevador. São completamente diferentes. Então, se há um problema moral aqui, o problema moral está relacionado ao uso, ao dano que isso causa na vida das pessoas, ao juízo sobre o comportamento e, em geral, a valores mais importantes, como direitos humanos, como dignidade humana, etc., né? O vídeo gravado por vizinhos mostra cenas chocantes do espancamento que levou à morte de Fabiane de Jesus, de 33 anos. Que a desculpa geral é isso, né? O cara não dá a matéria, ele dá a matéria sobre o fato de que vazou. E aí reproduz no site o material vazado. Né? Que aí sim é uma outra coisa. Qual o benefício disso? Quer dizer, ganha a sociedade como isso? Quer dizer, havia algum valor republicano sendo violado e essa exposição da imagem vai fazer com que a justiça prevaleça? Não. Então, não há justificativa para isso. Então, a questão não é exatamente um problema, vamos relativizar a ética. Não, é questão, às vezes, o problema moral é a decisão entre o certo e o certo. Como é certo? Dignidade humana e intimidade não são valores. Mas direitos são outros valores também. Qual é o que está acima do... Quem está mais acima? O que é que nós fazemos com relação a isso?